Pois é, já o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Foster Jr., afirma que a relação com Joe Biden não será feita com base na ideologia. Reportagem de Fernando Martins. Foster Jr., embaixador do Brasil nos Estados Unidos, afirmou ontem em entrevista exclusiva à Jovem Pan que a relação do governo brasileiro com o novo presidente americano Joe Biden não mudará. Muito embora o presidente Jair Bolsonaro tenha certa proximidade com o republicano Donald Trump, o embaixador avaliou que seguirá com solidez e prioridades novas sem ideologia. Acho que vamos continuar a ter uma relação sólida com os Estados Unidos, com talvez algumas ênfases diferentes, com alguns pontos na agenda, com algumas prioridades novas do lado do governo norte-americano. A nossa relação vai continuar a ser feita com base na defesa dos interesses nacionais brasileiros. E eu tenho a convicção pessoal de quem tem experiência de ter vivido aqui outras transições aqui em Washington, de que nós temos um espaço importante para trabalhar juntos com o novo governo aqui. Durante a entrevista concedida ao programa Os Pingos nos Is, o embaixador Foster comparou, por exemplo, a relação com outros países, como a China, a qual ele considera madura e sólida, porém orientada por interesses comerciais. No caso com os Estados Unidos, o embaixador fala em compartilhamento de valores. Isso nos une aos americanos, né? Nos uniu na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou 25 mil pracinhas para lutar ao lado dos soldados americanos contra o nazismo e o fascismo no sul da Itália. Não é? Desde então, temos uma cooperação enorme nessa área de defesa, nessa área militar, em tantas outras áreas. O fato de nós termos uma mudança de governo aqui em Washington não altera de maneira fundamental a importância estratégica que o Brasil tem para os Estados Unidos e os Estados Unidos têm para o Brasil, como as duas maiores democracias, as duas maiores economias das Américas. Foster ainda elogiou o papel de Donald Trump em seu mandato por ter mantido posições novas e corajosas para o debate. Ele foi uma presidência que teve consequências importantes, né? Você destacou alguns elementos. Ele, por ser um homem de fora do establishment político, trouxe temas novos, trouxe posições novas, corajosas para o debate, inclusive o debate de política externa. Foi um defensor aguerrido de temas que são muito caros à própria sociedade brasileira, aqui como a liberdade religiosa, por exemplo. O embaixador afirmou ainda que o Brasil deveria buscar um engajamento sério com o governo Biden em relação ao meio ambiente e identificar uma agenda comum para trabalhar. O presidente, ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sacudiu o mundo, mostrou relações que teriam que ser refeitas, e algumas foram. Não criou novas guerras tradicionais, mas eu entendo que ele inaugurou um novo tipo de guerra, que é uma disputa, uma guerra por dados e principalmente por tecnologia. E essa guerra está em andamento com a China, e não é uma guerra como as antigas. Ele deixou um legado importante para o mundo e para os Estados Unidos. Sai de uma maneira diferente, não vai na posse, não diz que não perdeu a eleição, que foi uma eleição roubada, e incomoda até colegas republicanos. Daí a possibilidade de criar um novo partido. Eu já acompanhei uma sucessão nos Estados Unidos e entendo ali a seriedade que se dá à resposta das urnas e principalmente esses conceitos ali de transferência de cargos e tal. Isso é muito importante. A não ida de Donald Trump, a transição, a posse de Joe Biden, é um fato inédito, mas um pragmatismo. Ele está fincando o pé na possibilidade de disputar uma nova campanha eleitoral. E isso pode acontecer daqui a 4 anos. O certo é o seguinte, Donald Trump tem seguidores próprios, mas nos Estados Unidos eu também aprendi que o presidente da República não pode tudo e é um presidencialismo limitado diante dos poderes dos estados, dos municípios, dos condados, e daí há uma importância não fundamental do presidente dos Estados Unidos, mas de todo o conceito da democracia norte-americana. Eu acho que não vai mudar muito no governo do Joe Biden, não, mas é um novo posicionamento e vai interferir, inclusive, nas relações internacionais.